Fala galera, professor Stefânio aí de volta com vocês. Aula de hoje, panorama geral da literatura no Brasil. A gente vai destacar a era colonial. Mas antes da gente destacar a era colonial, a gente vai definir o que é literatura, tendo em vista a noção de texto literário e não literário. Falaremos também da ideia geral de estilos de época e depois a gente vai destacar aí o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, ou seja, os três primeiros momentos da nossa literatura brasileira, a literatura da era colonial. Então, fique com a gente que a aula já começou. Conforme dissemos, a gente vai começar agora com o conceito de literatura. Para a gente conceituar a literatura, a gente vai fazer uma comparação entre as noções de texto literário e não literário. Iniciemos com o texto literário, Poética, de Vinícius de Moraes. Poética. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. Texto não literário, conceito de infância, Eliane Brum. O conceito de infância, como o conhecemos, se consolidou no Ocidente a partir do século XVIII. Até o século XVI, pelo menos, assim que fossem desmamadas e conseguissem se virar sem as mães ou as amas, as crianças eram integradas ao mundo dos adultos e, como tal, eram responsáveis pelas consequências de seus atos. A infância como idade de brincadeira e da formação escolar, ao mesmo tempo com o direito à proteção dos pais e depois a do Estado, é algo relativamente novo. Bem, conforme dissemos, o primeiro texto, Poética, é um texto de base literária e o segundo texto, Conceito de Infância, podemos dizer assim, de Eliane Brum, é um texto não literário. Bem, o que a gente vai perceber aí, de um modo geral, né, a ideia do primeiro texto é essa ideia de subversão da noção de tempo, né? Como é que eu posso dizer que manhã escurece, de dia se tarda ou tardo, né, como ele coloca em primeira pessoa ali, tarde anoiteço e de noite ardo, né? A gente vê claramente uma noção de subversão do significado das palavras manhã, escurecer, dia, tarde, noite, arder. Então, a gente percebe ali a subversão, além da noção da subversão de tempo, da subversão lógica, a subversão de tempo, a gente percebe também a noção de plurissignificação dessas palavras, ou seja, essas palavras elas fogem do seu significado convencional e ganham um significado novo, certo? Então, aí escurecer tem uma outra conotação, né? E até ardo aí uma conotação muito sofisticada. Bem, no texto não literário, que é o conceito de infância da Eliane Brum, a gente vai perceber o seguinte, né? O texto ele trabalha ali, ele apresenta para a gente a noção do conceito de infância, ou a noção de infância que se tinha no século XVI e o que se passou a entender no século XVIII. Vejam que o interesse desse texto aqui é apresentar um conceito, uma ideia, mas não com o intuito de subverter o significado da ideia de infância, mas apresentar quais eram os significados associados a esse termo, né? Então, no primeiro texto, eu tenho uma linguagem de natureza mais conotativa, ou seja, as palavras elas ganham outros significados, né? Como eu falei, de noite ganha um outro significado, de tarde ganha outro significado, ou seja, ele é muito mais subjetivo. O segundo texto predomina nele o uso de uma linguagem muito mais objetiva, uma linguagem mais real, literal, próxima da realidade, né? Ou seja, o resultado desse texto aí é que o leitor tenha uma interpretação clara do conceito de infância, né? Como é que esse conceito se chegou ao que se tem hoje. Então, texto literário é um texto que tende a uma linguagem mais figurada, conotativa, certo? Por conta das escolhas que são feitas, as escolhas linguísticas, as escolhas textuais. No segundo texto, a intenção ali fica mais por conta da objetividade, passar o conceito ali de uma maneira mais clara. Bem, eu vou usar esse primeiro texto aí, Poética de Vinícius de Moraes, para tratar para vocês o conceito de literatura, né? E como eu disse que esse texto, de certa forma, ele quer trabalhar com a noção de subversão do tempo, essa noção de subversão, prioritariamente, ela é uma marca da literatura, né?
nesse texto do Antônio Cândido, né, ele vai definir para a gente ali o que é literatura. Esse texto é interessante que ele também já passou pela prova da UERJ, tá? Mas a gente não vai lê-lo, né, por conta do tempo e do tamanho dele aí. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? O que é a literatura? Né? A literatura, de certa forma, ela é essa subversão mesmo, essa subversão da lógica, essa subversão da linguagem, né? E sempre com um efeito, eu acho que aí agora tem a ver, se relaciona até com o texto do Antônio Cândido, com esse efeito de fantasia, de devaneio, ou seja, vem dessa necessidade que a gente tem de fabular, de criar um novo universo, de fantasiar as coisas, ou seja, essa necessidade humana, essa necessidade universal, né, de subverter a lógica, de subverter a linguagem, de criar um mundo novo, né, se materializa do que a gente entende como literatura. Dessa necessidade de subversão da lógica, da linguagem e da forma é que os textos se agrupam por um conjunto de traços e normas, né? E esses traços e essas normas se organizam, por sua vez, historicamente, do que chamamos de estilos de época. Trouxe para vocês aqui dois textos, né, profundamente distintos. O primeiro texto aí é do século XVII, é um texto do Gregório de Matos, e o segundo texto é um texto escrito aí no século XX, do Francisco Alvim. Vamos ver aqui um trecho do texto do Gregório de Matos, na verdade é um soneto aí do Gregório de Matos, tá? Chama-se Desenganos da Vida Humana Metaforicamente. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa, que de manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada. Ariosa rompe, arrasta presumida, é planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empevezada, sulcufana navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza, mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa, se guarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa? O texto do Francisco Alvim agora. O gênio da língua, corno manso, bobo alegre. Bem, não só pela extensão, né, a gente vê que o primeiro texto é um soneto, um texto maior, mas eu chamo a atenção nesses textos a questão do uso da linguagem, né, que é a marca aí da literatura. O primeiro texto, a gente vê, além de uma linguagem muito mais elaborada, com um vocabulário um pouco mais erudito, a gente vê presença de rimas, né? Vida dourada, lisonjeada, presumida, favorecida, embevezada, desatada, destemida. A gente também vê estruturas de frases mais complexas, né? Frases mais longas, né? Ou frases elaboradas sintaticamente. No segundo, a gente já vê uma diferença aí bem gritante, né? Há uma ausência de rimas, versos infinitamente menores, né? Ou versos até objetivos demais, né? Frases aí nominais, escritas bem curtas mesmo, né? E um vocabulário um pouco mais coloquial. E o que isso é indicativo para a gente entender o que a gente chama de estilo de época? Vejam que cada autor aí tem um traço específico, né? Um estilo individual, uma marca individual. Né? Nesse texto aí do século XVII, a gente percebe aí totalmente um vocabulário mais erudito, uma extensão, um raciocínio mais complexo, né? E aí isso reverbera até na estrutura gramatical. No segundo, a gente já vê a presença das frases nominais, né? Uma marca aí, até mesmo dessa linguagem do século XXI, que tende século XX, né, 20, 21 também, que tende a ser mais rápida, objetiva, direta. Então, essas duas formas de escrita, né, marcam o que a gente também entende de estilo individual. E, por sua vez, marca o que a gente chama também de estilos de época, né, essa necessidade de subversão aí de cada momento da história da literatura. Né, e essa necessidade de subversão dos momentos fazem com que os autores se agrupem, né, em traços e normas e determinem um momento, né, um estilo de época. Aqui a gente tem até mais uma definição
de estilo de época, né? Então a gente pode dizer que o estilo de época é um conjunto de traços e normas que norteiam e caracterizam as produções artísticas, principalmente as literárias, né? Em um determinado momento da história. Através desse estilo podemos identificar e classificar a literatura por diferentes partes, facilitando assim a compreensão de cada época. Já que definimos o que é estilo de época, agora é importante que saibamos que ao classificarmos os estilos, pelos seus traços, por suas normas, estamos de certa forma, galera, agrupando no que chamamos de escolas literárias, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que cada estilo corresponde a uma escola literária, justamente porque selecionam características formais, conteúdos, marcas individuais. E quando a gente está falando ali das escolas literárias brasileiras, a gente pode dividi-las em dois grandes momentos. O primeiro momento, que a gente chama de era colonial, né? Nesse momento que a gente chama de era colonial, a gente tem o Brasil colônia, né? O Brasil aí recém-explorado ou recém-descoberto pelos portugueses, né? E o segundo momento a gente chama de era nacional, né? O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser sede, né? Aí com a vinda da família real, que também aí é um dos marcos históricos do romantismo brasileiro, tá? Então, a reta literária brasileira, a gente pode dizer que ela começa ali em 1500, né? Se a gente for considerar a perspectiva de que os portugueses, né, ao chegarem ao Brasil, produziam textos de base literária, vamos colocar assim entre aspas, a gente pode dizer que começa ali em 1500, isso se formos considerarmos essa perspectiva, tá? E a gente tem uma segunda perspectiva, né, de que os textos ganham, digamos assim, traços autenticamente brasileiros a partir de 1836, com o romantismo, né, com a temática da nacionalidade e essas questões. Então, a gente pode falar o seguinte, a gente tem a era colonial, a era que vai corresponder aí o Brasil colônia, o Brasil no período colonial, o Brasil recém-descoberto, e a era nacional, né, a literatura que já traz como tema a questão da nacionalidade mais explicitamente, tá certo? Então, ou seja, nesse período que a gente chama de período nacional, ou era nacional, a gente tem aquela questão do Brasil deixar de ser colônia e passar a ser sede com a vinda da família real. Tá? Então, essa é a reta da literatura brasileira. E a gente vai se centrar hoje nesse grupo aqui, ó, quinhentismo, barroco e arcadismo. Ou seja, a literatura do século, a produção, né, escrita ou a produção literária do século XVI, dependendo da perspectiva, a produção do século XVII, com o barroco, e o arcadismo, a produção do século XVIII. Bem, quinhentismo. Quando a gente fala agora do quinhentismo, é interessante a gente colocar em questão, né, que a gente estava num período de expansão colonial, ou para alguns, exploração colonial, né, exploração das terras da América. O que a gente tem aqui? A gente basicamente, né, se eu tivesse que resumir essa ideia do quinhentismo, eu resumiria que aqui é o homem em busca da expansão territorial, em busca até mesmo, digamos assim, da expansão religiosa, né? Em busca desse objetivo de catequizar, né? De colonizar um território que para eles, né? Vamos colocar assim, entre aspas, era novo. Então, o que a gente vai ter na literatura desse período aí? A gente vai ter as cartas, né? As literaturas cartas, os textos de base mais informativa, né? Principalmente a carta aí de Pero Vaz de Caminha, a literatura religiosa, a literatura catequética, catequética, isso mesmo, ou seja, dois jesuítas, representados ali pelo padre José de Anchieta, tá? Então, essa é a literatura informativa, a literatura dos viajantes, a literatura com cunho de catequizar, de converter os índios. Então, isso que a gente chama de quinhentismo. Então, eu sempre gosto de resumir que, nesse momento, é o homem buscando a expansão territorial, buscando a expansão religiosa, né? Aumentar aí o número de fiéis, no caso ali, na época, para a Igreja Católica. Então, aqui a gente tem, ó, um trechinho da Carta de Caminha, né? Que ele faz a descrição aí do Brasil recém-explorado ou do Brasil descoberto, entre aspas. A gente tem um texto aqui
né, do Padre José de Anchieta, um poema aqui do Padre José de Anchieta, com esse cunho mais religioso. Bem, aí a gente chega ao século XVII, tá? Estávamos no século XVI, agora chegamos ao XVII. Aqui já é o homem em conflito, em dualismo, em estado de desequilíbrio, né? O homem sempre naquela dúvida entre razão, fé, matéria, espírito, vida terrena, vida celestial. Ou seja, o homem em conflito, tá? Vai ser a linha temática da literatura barroca. Então a gente tem Padre Antônio Vieira, a gente tem Gregório de Matos, inclusive foi o texto, o poema, né, o soneto que lemos no início aí da nossa aula. E a gente vai chegar agora ao século XVIII, né, nessa literatura aí do período colonial. Nesse século XVIII, a gente já vai ter um homem em equilíbrio, né? Enquanto no barroco a gente tinha um homem em conflito e de certa forma em desequilíbrio, a gente agora tem no arcadismo o homem em equilíbrio, ou seja, o homem já se afastou das dúvidas, dessas dúvidas entre vida terrena, vida celestial, matéria, espírito, razão, fé. O homem agora, ele está em estado de equilíbrio, né? Ele já busca a razão, ele já está no estado de razão, ele tem ali uma certa iluminação, isso tem tudo a ver com o iluminismo, e começa a pensar numa nova conjuntura, até político e social, né? Que lá para frente a gente vai ver aí que foi um período aí das revoltas, né? Início ali, período das revoltas populares, né? Historicamente. Então, nesse período a gente tinha como autores Thomas Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, certo? José Alvarenga Maciel, Santa Rita Durão. Bem, em resumo, a gente está falando da literatura do período colonial. A literatura que se inicia ali no século XVI, né? Com as grandes navegações, a Companhia de Jesus, ou seja, o período em que os portugueses entram, né? Ou invadem ou chegam ao Brasil, certo? A literatura produzida pelos jesuítas e os textos de base informativa, né? Produzida pelos navegantes, né? Pelos caras que estavam ali nas explorações portuguesas ou nas explorações europeias aqui na América. Chegamos ao secentismo, o período do barroco, né? Que eu falei e defini aqui para vocês, que é o homem em conflito, em estado de desequilíbrio, em dualidade, na dúvida entre uma coisa e outra, razão, fé, matéria, espírito, vida terrena, vida celestial, e chegamos ao arcadismo, que é o momento, né, em que o homem sai desse estado de conflito ou desequilíbrio, ele entra no equilíbrio, né? Ele já se afasta de toda essa dúvida, né, entre uma coisa e outra, né? E se centra ali na razão. E é um momento também que historicamente começam as revoluções, tá? E as buscas aí de luta por independência nas Américas, tá bom? Então, a gente tem a literatura da era colonial, a literatura que vai de 1500 a 1768. Então, essa é uma base introdutória que nas próximas aulas a gente vai começar a explorar. Abraços e até a próxima!